a gente começar com um convite que eu quero fazer a vocês, é a assinatura, né? Vocês sabem que a gente está vivendo um momento extremamente importante, uma quadra política muito importante, que a gente passa aqui por política também. Então, vocês sabem que a gente bate muito forte aqui de que essa ideia do controle fiscal, de que o Estado só pode gastar aquilo que ele arrecada, não faz muito sentido, mas hoje o Estado que a gente está precisa ter um pouco isso pela imposição que foi posta a ele, mas ele precisa recolher impostos para gastar dessa forma. E o que a gente defende aqui como classe trabalhadora é que esses impostos sejam pagos principalmente por quem recebe mais, né? Nós aqui que recebemos pelo menos até uns 5 mil reais, a gente paga muito mais impostos do que os super ricos, meu querido, minha querida. Então, assim, tu provavelmente que está me escutando, tu tá dentro desses do que pagam mais impostos. E para a gente ter essa ideia que hoje a gente está inserido de que o Estado só pode gastar aquilo que ele recolhe, a gente tem que entender, então, peraí, para nós não pagarmos mais, a gente precisa recolher de quem sequer paga. E isso faz com que nós tenhamos, além do ser o justo, além da pauta imoral da coisa, que essa necessidade de recolher mais para a gente gastar mais venha daqueles que não pagam e são os super ricos e bilionários desse país. Com isso, a gente já fez alguns reacts aqui do Instituto Conhecimento Liberta do ICL, tem seus poréns que a gente já critica de vez em quando, é uma lógica às vezes muito mercadológica, mas também entendemos que é necessário para ele se manter viável economicamente. Lançou hoje pela manhã, na segunda-feira, a campanha Somos 99%. Né? A gente vive num país hoje que o 1% mais rico do país fica com 63% dos recursos gerados aqui no país. Então, assim, é evidente que isso não soluciona o problema, né? A gente sempre debate aqui que há um limite que a própria democracia que a gente vive impõe, mas isso não impede que a gente faça conquistas no hoje, melhorando a qualidade de vida da nossa classe que vive a partir do seu trabalho. Então, quando a gente precisa demonstrar publicamente, e venha dizer, quando a gente pressiona o governo federal, por exemplo, principalmente ali na pessoa do Lula, que ele faça conquistas para a classe trabalhadora, a gente tem que entender que hoje a gente vive num momento histórico do nosso país com uma margem de negociação muito pequena para o nosso lado que realmente quer melhorar a vida e qualidade das pessoas. Porque a gente viveu um desmanche completo do nosso governo, do nosso estado, no período do governo federal passado. Então, faz com que a gente precisa, como a gente viu agora, a pressão que aconteceu na semana passada, que esperamos que continue nessa semana, impactou o Congresso. Com isso, com esse objetivo, eu acho que a campanha do ICL, apesar de ser aquela ideia que nem direita, nem esquerda, e que a gente sabe que isso acaba sendo desmobilizadora, principalmente porque o senso comum está alinhado à direita, fez algo. E esse algo a gente tem que propagandear, porque se está alinhado àquilo que a gente quer no momento, uma conquista imediata, faz sentido que a gente esteja alinhado. Com isso, eu não vou dar play aqui no vídeo, mas eu vou convidar vocês, tá? O objetivo é chegar a 1 milhão de assinaturas, já chegou a 112 mil em questão de... Nossa, eu vi isso aqui de manhã quando foi lançado acho que era 9 da manhã, então já está mais de 10% da meta, já assinei, convido vocês a assinar, é só procurar 99% e também aqui tem uma perspectiva, calma que vocês sabem que eu vou falar aqui de conteúdo, comunicação, vou criticar um pouquinho o ICL, mas também vamos falar disso aqui, porque além de ser uma campanha essencial que a gente precisa hoje, ela utilizou um ponto que eu venho trazendo da necessidade da esquerda, que eu não sou defensor de que o problema da esquerda é comunicação. Tá? Em questão de uma pesquisa de como a direita, em relação ao alcance, tem muito maior que a esquerda, passa quase que o dobro. Mas porque a comunicação colocada hoje, ela está diretamente relacionada a dinheiro. Então quem tem mais dinheiro, quem tem mais poder político e financeiro, tem também mais alcance e maior na comunicação. Então não à toa que, assim como a direita consegue colocar mais deputados, né, 70% do nosso Congresso é formado por empresários e fazendeiros, não à toa, né, que eles recebem tantos benefícios, também vão ser aqueles que vão ter maior espaço na mídia. Não só a tradicional, que está em choque com esse tipo de campanha acontecendo, porque elas defendem os interesses e elas fazem parte deste grupo que também coloca esses deputados, mas eles têm maior alcance de forma geral.
Com isso, é necessário entender que o que nós temos é, primeiro, a nossa organização, né? A nossa capacidade de, peraí, a gente aqui, nós somos a maioria, nós somos o volume. Como é que nós podemos utilizar este volume? E para isso, exige organização e também campanhas que utilizem a participação popular. Né? Porque se não temos dinheiro para financiar que pessoa, né? Ao invés de ter mão de obra disponível voluntariamente, a gente poderia ter, se tivesse dinheiro, uma compra de mão de obra, e a gente não tem isso, a gente precisa achar uma forma de transformar essa mão de obra em uma mão de obra voluntária. E aí sim que tem que ser uma campanha popular hoje numa plataforma que na sua rachadura, que nem a gente tanto comenta aqui, permite a propagação de ideias contra-hegemônicas. E aí eu acho que essa campanha do ICL tem uma coisa super bacana, tá? A gente já vai falar sobre isso, criticar um pouquinho que podia melhorar, mas eu acho que essa campanha, na ideia comunicacional, como comunicação política, ela traz um ponto extremamente importante. Ela hoje, né, a pauta da esquerda que defende a classe trabalhadora, ela é muito mais... ela se conecta muito mais com a parcela da população. Claro que a propaganda ideológica de direita, que vem acontecendo há mais de 100 anos, 100 anos não, vai, mas dá para dizer 100 anos? Dá para dizer 100 anos tranquilamente. Ela faz com que, tanto que, por isso que eu digo que o senso comum é de direita. Porque a propaganda ideológica, pelos seus diversos aparatos e aparelhos, constrói esse senso comum constantemente deste pensamento. Então, quando a gente vai fazer uma campanha para tentar unir, que nem o ICL coloca aqui, faz sentido o objetivo da comunicação colocar um pouco como eles vão colocar, né? Seja você de direita ou esquerda, você quer o fim dos super salários, justiça fiscal para quem mais precisa, combate à corrupção e à impunidade, transparência radical, cobrança dos grandes devedores, subsídios para essas elites, chega, independência e imparcialidade do judiciário, fiscalização popular, o Brasil que queremos, né? Isso aqui é o manifesto dessa campanha. A gente sabe que isso aqui é uma coisa muito idealista, né? Mas isso aqui não é uma política pública, um projeto de política pública. Isso aqui é muito mais uma questão publicitária da necessidade da gente tentar demonstrar que as pautas que são colocadas aqui, quem luta de verdade a favor delas não é a direita, porque os representantes da direita, que são impulsionados por essa elite, eles teriam que, para ser a favor disso, ser contra eles mesmos. Isso aqui faz com que una as coisas, pelo menos numa ideia de propagandear uma ideia. Mesmo que se alguém de direita assinar isso aqui, não entende que o voto dele é exatamente o voto dele, tanto no centrão quanto na direita, extrema direita, fortalece isso aqui. Mas para a gente falar da comunicação e vocês acharem que isso aqui não é só propaganda política, a forma que eles encontraram de fazer uma campanha popular é através da cocriação de conteúdo e distribuição desse conteúdo por parte da população. Então eu te ofereço os materiais publicitários dessa campanha e tu que faz essa distribuição. Pode fazer pelo WhatsApp, pode fazer pelo Instagram, pode fazer por qualquer plataforma, assim como caso tu crie um conteúdo, caso tu crie uma peça publicitária desta campanha, aprovada pelo núcleo da campanha, ela também é disponibilizada para o resto da população utilizar essa peça publicitária. Legal, é um conceito que eu falo do marketing de guerrilha, né? Que é necessário, se nós não temos o dinheiro, que nós tenhamos a nossa organização para a gente conseguir fazer a diferença. A grande questão, né, ICL, é que não precisava ser com IA, né? A gente fala aqui. Na questão moral da coisa, na questão material, a utilização da IA não é alinhada muito com os interesses de classe que a gente tem hoje. Mas eu entendo que como ferramenta do momento em que a gente vive, é uma das poucas possibilidades para a gente lutar contra esse sistema injusto que essa campanha está se propondo. Então, quando começou mais cedo, tinha só 4 vídeos aqui, tá? Esses 4 vídeos aqui. Agora, quando eu dei o refresh para a gente falar disso aqui, já tinha 12 vídeos. Que tu pode baixar, né? Tu clica aqui, tu baixa e tu distribui da forma que tu quiser. Então, por exemplo, vamos assistir um deles aqui só pra gente ter uma ideia. Nós somos os 99%. E os 1% acham que nunca vão ter que pagar nada? Acabou a mamata. Acabou a mata. Então, são vários vídeos que comunicam aquilo que a propaganda, que a campanha quer, disponíveis para quem quiser.
publicar, distribuir, divulgar ou criar novos em cima. Absurdo. Deputado manda dinheiro via Pix pra prefeitura sem rastreio nem prestação de contas. Transparência zero. Gente, é muito sério. O nosso suor é o combustível dos bilionários. Isso está muito errado. Agora sim, protesto correto. Protesto contra os deputados do Centrão. Assine o manifesto. Adorei com a participação do nosso bolsonarista do caminhão aqui. Enfim, meus queridos, é só pesquisar aí, somos 99%, assinem, é uma coisa importante, não chega nem a ser um plebiscito, não sei se nem ele tem a questão legal de ser um abaixo assinado, mas é uma organização popular, coletiva, de demonstrar a necessidade da gente pôr no debate público a obrigação dos mais ricos, que realmente são aqueles que mandam hoje no país, arcar com a justiça que esse país deveria fazer com que eles arquem. Lembrando que o Brasil, gente, apesar de estar com essa taxa de juros bizarra, eles ganham muito com isso, tá? E não há lucro, e não há taxa sobre lucros e dividendos. Então, tudo que eles recebem a partir desses juros altos, eles não pagam nada. Então, pra gente resumir isso aqui, não ficar mais longo esse programa que eu já tô me enrolando, assina, faz tua parte, compartilha com quem tu sabe que também vai assinar, compartilha com quem tu acha que poderia pelo menos assinar, porque isso aqui pode começar a fazer a diferença.